Romanos 16, capítulo de número 19. Romanos, capítulo de número 16, verso de número 19. A minha tradução, a minha versão, ela diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos, e por isso me alegro a vosso respeito, querendo que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Amém? Amém. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, e por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejam sábios para o bem e simples para o mal. Senhor, a tua palavra lida será proclamada neste instante ao nosso coração e queremos ouvir a tua voz. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de estarmos na tua presença. E agora queremos que o Espírito Santo, ó Pai, nos conduza à palavra que iremos ouvir. Que eu possa, ó Pai, como pastor, como responsável pela mensagem desta manhã, ser usado por Ti, ó Pai, que nada do que eu possa falar possa sair de mim, mas que possa sair do Senhor. Oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. O capítulo de número 15 do verso 14 de Romanos, até o final de 16, aí até o versículo de número 27, então, Paulo está se despedindo do seu povo. Eu disse, nós iríamos caminhar com o texto de Romanos e quando iniciamos não tinha a mínima noção do que iria acontecer, Deus talvez sabia, talvez não, Deus sabia o que de fato iria acontecer com as nossas vidas, com a nossa história, mas é muito paralelo à nossa realidade também essa despedida de Paulo ao momento que passamos como igreja. Sei que hoje ainda não é culto de despedida, mas é o tempo que Deus está também proporcionando para nós ouvirmos uma mensagem tão singular dentro da nossa realidade. É interessante lembrarmos também a tônica central do texto, onde tinham grupos que estavam divididos, e tão semelhante também às polarizações do nosso tempo político. E eu espero que agora isso acabe, que isso não é sadio para a comunidade, para a igreja e também para a sociedade. Que agora possamos viver em paz, como povo. E assim também essa era a orientação de Paulo, que pudessem viver em unidade de pensar, judeus, gentios. E Paulo no versículo de número 14, ainda no capítulo 15, ele diz que ele cumpriu a sua missão para com o povo de Deus. A missão foi dada por Deus. A missão que Paulo estava exercendo aos romanos foi dada por Deus. E aqui ele está então entregando a sua sensação de dever cumprido. Olha, eu estou grato a Deus e tudo aquilo que foi feito é porque Deus me enviou. E eu estou agora falando que eu fiz aquilo que tinha que ser feito. Eu dei o meu melhor. Cumprir a missão era pregar o Evangelho para vocês. E eles, como bons receptores, ouviram o Evangelho e agora estão aptos a cumprir o ID, ou seja, de continuar este legado que é deixado por Paulo. A palavra precisa, irmãos e irmãs, continuar a ser proclamada, anunciada, e ela não depende da figura de Paulo. Paulo está dizendo que a mensagem precisa ser reverberada e não precisa especificamente que Paulo seja este intermediador, este locutor da palavra de Deus,
mas que cada um está apto também a cumprir a missão. Então não é porque Paulo agora está indo embora, então que a gente não precisa mais se preocupar com isso, né? Mas é o senso de continuidade daquilo que tem que ser feito. E Paulo é ciente, se ele não continuar anunciando a Cristo em outras regiões, ele não estará cumprindo a sua missão. Porque a missão de Deus dada por Paulo é para que ele anuncie a palavra, que ele pregue em todo o tempo. E não especificamente apenas, exclusivamente para um grupo seleto. Até então, a mensagem dele é essa: não se resumir a palavra de Deus a um grupo. Não é para os judeus, ou não só os gentios, mas é para judeus e para gentios. E porque também limitaram um povo restrito, que é os romanos. Paulo tem que pregar a palavra para outros povos também. E este é o cumprimento da missão de Deus na vida de Paulo. E essa é a perspectiva, irmãos e irmãs, que nós temos que ter nos nossos dias hoje também. Paulo tem a missão de trabalhar agora com os gentios, com aqueles e aquelas que então o povo, os judeus, rejeitavam. Acham que vocês não são crentes, não? Como tem um pastor conhecido, né, o André Valedão, que fala isso. Vocês não são crentes, não. E os judeus faziam isso com os gentios, né? Separavam eles disso. E Paulo, com essa responsabilidade agora de trabalhar a palavra com os gentios, hoje também nós temos a missão de proclamar o Evangelho, de anunciar para aquele que ainda não conhece, para aquele ainda que acha que não precisa da palavra de Deus na sua vida, para aquele ou para aquela que se afastou da palavra de Deus, que conhece, mas que se afastou da palavra de Deus. Amém. E para aqueles também que tratam a palavra com indiferença, é para estes hoje, irmãos e irmãs, que a palavra precisa ser pregada. É para esses também que a palavra precisa ser anunciada. E para isso precisamos nós continuar a tarefa dada por Deus. Precisamos pregar o Evangelho do Senhor. O ID é presente no tempo de hoje. No versículo de número 25, fala do ministério de Paulo aos gentios. Então, Paulo está dizendo agora que os gentios tem uma responsabilidade para com os judeus. Porque Paulo vai voltar a anunciar agora para um grupo de judeus. E os gentios são responsáveis por orar, interceder pela vida de Paulo, pelo ministério de Paulo. Coloca então a responsabilidade paralela e compartilhada com este grupo para que os gentios agora também exerçam este poder de orar e interceder pela vida de Paulo. E ele pede orações intercessoras ao seu favor, para que o serviço que ele iria fazer em Jerusalém fosse bem feito, fosse bem aceito também por aqueles e aquelas que ele iria pregar a palavra de Deus. Então, olha, eu estou aqui, mas eu estou saindo. E eu conto com a oração de vocês, porque agora, neste novo momento, só vai ser possível a minha mensagem ser pregada e meu papel ser cumprido, se vocês aqui estiverem em oração por mim. É isso que Paulo está dizendo para este povo. E assim eu creio, irmãos, que será também a nossa caminhada. Eu continuarei aqui em espírito, em oração por vocês, como eu também preciso e precisarei da oração de vocês pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha família, para que onde eu possa ir, possa também continuar a pregar a palavra de Deus e ter a mesma aceitação do povo de Deus
como sou bem aceito aqui. E o povo tem que estar em oração. A igreja tem que estar firme, orando uns pelos outros. No texto, Paulo está indo para ajudar os judeus para continuar a realizar o ID. E eu tenho certeza que a igreja também, na mesma perspectiva, vai estar me ajudando em oração neste novo momento ministerial do qual irei passar. E o capítulo de número 16 está intimamente ligado a esse final do capítulo de número 15, que é o ministério dos cristãos para com Paulo. Agora Paulo está dizendo da importância do ministério dos gentios, dos judeus, para com Paulo, que irá agora pregar para um outro grupo. O que eles fizerem para Paulo é ministério. Amém? O trabalho deste povo é ministério. Nós não somos salvos pelas obras. Apenas um lembrete que Paulo deixa fixado também. Diante de todo o trabalho dele em Romanos, ele está explicando a importância da crucificação, a importância da ressurreição de Cristo Jesus, que se dá pelo fato dele, e unicamente, exclusivamente em Cristo e por Cristo, que os nossos pecados são perdoados. Amém, Deus! Amém! Amém, ele ouviu. Nós temos que ter a certeza de que não é o nosso esforço, não é o nosso esforço, mas é o sacrifício de Cristo Jesus, porque Ele que entregou a sua vida por nós. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, entregar a nossa vida ao altar de Cristo e pela graça seremos salvos pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Amém. E essa é a mensagem que tem que ser pregada. Diante de Jesus Cristo, o Rei do Universo, dizer: eu tenho a salvação em Cristo, pois a salvação vem por meio de Cristo. Na cruz, pelo seu sangue veio então a salvação. Isso é a graça. Um outro ponto forte em Romanos é justamente a questão da lei, do cumprimento de leis e a graça. Os judeus se atentavam à salvação, ao cumprimento de leis, enquanto os gentios davam a ênfase na graça. É lógico que Paulo não está dizendo que tem que viver essa anarquia de não ter lei, mas que a salvação, ela precede da graça. E porque você é cheio da graça, você é um cumpridor de leis. Você não vive uma anarquia. A lei é importante para convivermos como sociedade, mas a salvação vem pela graça. Eu não sou bom para ser salvo. Bom é Cristo. Bom é um só. Eu sou salvo porque aquele que é bom me purificou. Amém. Me transformou. Me renovou. E aí tem outra música, né? Grato sou. Porque os nossos pecados foram perdoados. E aí nós somos gratos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Nós somos justificados pela fé. Nós somos salvos. Mas a fé é no poder de Deus, pois somos salvos pelo poder de Deus e por isso temos fé. Paulo falou que não mais os judeus são o povo de Deus, agora todos são o povo de Deus. Todos aqueles e aquelas que se renderem aos pés de Jesus. Todos aqueles e aquelas que ouvirem a mensagem de Deus, se quebrantarem pela graça. Reconhecer que pecamos, que erramos. Reconhecer que não somos tão bons assim.
e essa humildade de coração se apresentar aos pés do Senhor. O amor ao próximo também está condicionado da forma como perdoamos, como amamos uns aos outros, quando limitamos não querer mais apenas entender a nossa vontade, mas querer entender também a dificuldade do outro e também ver quando o outro errar, perdoar e amar incondicionalmente. Essa também é uma das tônicas que Paulo leva para nós como um aprendizado. E nas considerações finais, Paulo ele faz então, ele reitera que Jesus ele amou os gentios e agora eles vão também fazer parte do povo que é salvo. Amém? Amém. Assim também nós cremos como nós. Amém. Somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém. Não é apenas privilégio de um grupo, nós também somos salvos. E aliás, a nossa igreja, ela tem uma cláusula primeira em sua Constituição, que diz que a igreja presbiteriana independente é um ramo do cristianismo. Existem outros ramos do cristianismo. Nós não pregamos que para ir para o céu você tem que ser membro da igreja presbiteriana independente do Brasil. Mas nós pregamos que também na igreja presbiteriana independente do Brasil nós apresentamos a mensagem de salvação. E essa é a mensagem que Paulo também está falando aqui nesse tempo. E fala para nós. Fala para as pessoas que estão levando agora as cartas, as responsabilidades que eles vão ter de levar, de serem os portadores do Evangelho, assim, para outros povos. Amigos, apoiem essas pessoas que agora estão carregando as cartas das quais eu escrevi. Apoiem as pessoas que estão trazendo as boas novas, porque esses que estão carregando as cartas também são enviados da parte de Deus, como assim também foi enviado. Agora recebam estes que estão carregando as cartas, aqueles que se dedicam a levar a palavra também precisam ser apoiados por vocês. E nós temos que nos alegrar em levar a palavra e também se alegrar com quem tem sido o portador dessa palavra, que a palavra dele é de Deus. Nós também podemos ser missionários levando essa palavra, mas seremos também missionários ao aceitarmos aqueles que vão trazer as cartas, as palavras. Amém? Nós temos que nos alegrar em fazer a missão de Deus. Aliás, tem uma palavra muito usada na atualidade, que é a tal da Missio Dei. O que é isso? É a missão de Deus. A missão não é de Paulo. A missão é de Deus. A missão não é do pastor Renato. A missão é de Deus. Se aqui está aberto hoje é porque Deus permitiu. A gente, todos nós aqui somos apenas instrumentos na mão de Deus. E nós temos que nos alegrar em realizar a palavra de Deus. E nos alegrar com aqueles ou aquelas que possam vir para continuar carregando as cartas, que é a palavra de Deus. Paulo fala de Priscila, Áquila. Ele não fala que são cooperadores dele, não são auxiliares dele. Ele não faz discípulos para si, ele faz discípulos para Deus. De igual modo, todo aquele ou aquela que ocupar este púlpito não vai ser meu ajudante, mas é ajudante de Deus, para desempenhar a função de levar a palavra de Deus. Gosto do Salmo 23, que fala: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará.
O rebanho é do Senhor, não é meu, não são as minhas ovelhas. A igreja de Cristo, Ele é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Nas recomendações finais, Paulo manda lembranças a todos que se cumprem a paz do Senhor. Ele manda ósculo santo. O que é ósculo santo? É aquele beijo sem maldade. Quando um pai beija a cabeça da sua filha. Ósculo santo é santidade no altar de Deus. E aí Paulo começa a dizer nome, depois ele já não esquece os nomes, já a todo mundo, todo o povo de Deus, que possam viver nessa harmonia, nessa forma de pensar. Mas também ele deixa uma orientação para que nós possamos tomar cuidado. Estou indo embora. Mas fiquem atentos com aquelas pessoas que acabam dividindo o grupo. Né? Aqueles que fazem questão de separar grupos. Que colocam um contra os outros. Cuidado com esses. Paulo está deixando uma advertência. Mas para que todos possam ter uma identificação com a palavra de Deus. E que se unam. E o conselho final do texto de Romanos 16, 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Todos têm ouvido falar, é testemunho da parte de Deus para com a sua vida. Da obediência. E por isso, estou muito alegre. Mas quero que vocês sejam sábios. Quem está comigo aqui, repita. Sábios. Sábios. Que possamos ser sábios. Amém. Em relação ao que é bom. Sem malícia. E em relação ao que é mal. Amém? Que possamos ter essa simplicidade. E ter sabedoria àquilo que é bom. E tudo aquilo que é mal, que possamos não ter intimidade nenhuma, desconhecimento de causa, por tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Que Deus abençoe a nossa igreja, as nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Amém. Eu gosto de você também, viu? Amém. Amém. Eu gosto.